Vocês estão sintonizados no canal da Turma das Quartas-Feiras, curso básico em Teologia. Você está na terceira aula da matéria de Soteriologia, a doutrina da salvação. Soteriologia, a doutrina da salvação. Terceira aula. Hoje é quarta-feira, 15 de novembro de 2023, né? Para quem não sabe, hoje é feriado no Brasil, né? É o dia da proclamação da República, mas aqui não é feriado, é um dia de bastante trabalho, graças a Deus. Vamos então dar continuidade à nossa matéria, terceira aula, Soteriologia, quarta-feira, 15 de novembro de 2023. Página 5, vamos dar continuação aqui na parte da conversão, mas eu quero fazer um resuminho nos nossos slides, tá bom? Quero passar rapidamente um resuminho na parte dos nossos slides. Eu quero acreditar que vocês salvaram, né, os nossos slides e aí temos condição de apresentá-los a vocês. Quantos estão enxergando os slides, por gentileza? Faça sinal, tá ali o Kleber. Se Clebão não levanta a mão, o negócio fica esquisito, né? Mas Clebão levanta a mão, o negócio funciona, né? Graças a Deus. Vamos lá, então, aos nossos slides, o que eles têm a nos dizer sobre a doutrina da salvação. Esse aqui é um resuminho, tá? Das duas últimas, perdão, das duas últimas aulas. A necessidade da salvação. Para entender a salvação, precisamos entender por que necessitamos dela. Tá aí, por causa do pecado e a sua influência, né? Eu coloquei o formato como seria na transliteração no grego, mas aí vocês não se preocupem, isso é só o formato da transliteração, mas são os textos dos versículos aí assinalados. Romanos 3:9, Romanos 5:21 e Romanos 6:14. Fala do pecado e a sua influência. Outra razão da necessidade da nossa salvação por causa de Satanás, não é? E do seu agir. Aí nós descobrimos isso através de 2 de Coríntios 2:11 e 2 de Coríntios 11:14. Nós precisamos da salvação por causa de quê? Do pecado que nos separou de Deus. Algumas definições de pecado. Primeiro é a falta de conformidade com a lei de Deus, em estado de exposição ou conduta. Segundo, o pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. Terceiro, pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Tudo isso está resumido dentro da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, e Romanos 2, 17 ao 29. O pecado se opõe diretamente ao caráter de Deus, e assim como Deus necessariamente e eternamente se deleita em si mesmo e em tudo que ele é, também necessário e eternamente detesta o pecado. É, em essência, a contradição da excelência do caráter moral de Deus. O pecado contradiz sua santidade, portanto, Deus tem de detestá-lo. A Bíblia nos apresenta uma lista muito grande para o pecado. Só vamos fazer menção, porque o tempo não nos permite ler detalhadamente, né, os textos bíblicos ligados a esta lista. Mas preste atenção, porque esses termos, com certeza, você já, ao folhear a Bíblia, já se encontrou com todos eles ou alguns deles. Pecado é o termo mais comum para pecado. Desobediência, transgressão, iniquidade, maldade, malignidade, perversidade, rebelião, rebeldia, engano, injustiça, erro, falta, impiedade, concupiscência, depravidade, depravação. Eu tenho certeza que dessa lista, mais de 80%, com certeza você já leu ou já ouviu falar nas páginas da Bíblia Sagrada.
Como é o pecado em nós, seres humanos? Existem três coisas a serem consideradas: o pecado pessoal, a natureza pecaminosa e o pecado imputado. O que fazemos ou deixamos de fazer que contraria o caráter santo de Deus? Está lá em Romanos 14, 23 e Tiago 4, 17. O que Paulo, na Epístola aos Romanos, chama de carne é, na verdade, natureza pecaminosa, né? A palavra grega é sarx. Então, a natureza pecaminosa ou a carne é a condição que se encontra todo homem e que o impossibilita de agradar a Deus. Aí entramos também em Hebreus 11:6, Romanos 6:6 e 1 de João 1:8. O pecado imputado. O homem carrega em si o pecado de Adão, ou seja, quando Adão pecou, ele trouxe esse pecado sobre si e transferiu por herança a toda a raça humana. Romanos 5:12. Existe pecado nas nossas vidas como cristão? Sim, sem dúvida nenhuma. O fato do pecado na vida do crente. 1 de João 1:8, 10. O pecado para o crente. Temos que lutar para andar na luz, porque temos tendências pecaminosas. E aí temos a prevenção do pecado na nossa vida como crentes. Primeiro, através da palavra de Deus, Salmo 119:11. Segundo, através da intercessão de Cristo, João 17:15. Terceiro, através do Espírito Santo que habita nele, João 7:37 e 39. Penalidades do pecado na vida do crente, ou seja, quando o crente insiste em continuar uma vida de pecado, sem alcançar arrependimento. Vai haver a perda da comunhão, 1 de João 6, a exclusão da instituição religiosa, que no caso é a disciplina, né, que várias igrejas aplicam, 1 de Coríntios 5, 4, 5, a disciplina do próprio Deus, Hebreus 12:6, e às vezes a morte física, 1 de Coríntios 11:30. E qual é o remédio para o pecado na vida do crente? Confissão, 1 de João 1:9. Salvação em relação ao pecado. Nos livra da condenação do pecado. Uma vez que cremos em Cristo, já fomos nele justificados. João 3:16. Nos livra do poder do pecado. Santificação. É o que acontece hoje. Gálatas 5:1, Efésios 2:1, 10, Hebreus 12:14. Nos livra definitivamente do pecado. É a glorificação que vai vir lá no futuro. Romanos 8:18, 1 de João 3:2. Aspectos fundamentais da salvação. Qual é a base bíblica da regeneração? João 13, Tiago 1:18 e 1 de Pedro 1:3. Não vou ler esses textos, mas são os três textos que trazem como base bíblica para a nossa regeneração. Ezequiel 36, 26, 27 tem um resultado de uma promessa. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então concluímos que o novo nascimento, a regeneração, é um mistério. Sabemos que estávamos mortos e fomos vivificados, Efésios 2:1. No sentido, verdadeiro, nascemos de novo. João 3:7, Efésios 2:5, Colossenses 2:13. E não fazemos parte mais do velho Adão. Quero deixar bem claro. Não fazemos parte, mas a herança do velho Adão já está em nós, não tem jeito. Fazer parte é uma coisa, ter a herança do velho Adão é outra coisa completamente diferente. Produtos da regeneração na vida do cristão. Depois do nosso novo nascimento, olha o que recebemos. Salvação, ok? 1 de João 5:1. Não vive no pecado, isto é, na prática do pecado, 1 de João 3:9.
pratica a justiça, 1 de João 2,29. O amor é o semelhante ao de Cristo, 1 de João 4,7. Vence o mundo através da nossa fé, 1 de João 5,3,4. Ganhamos da parte de Deus proteção, 1 de João 4,4 e 1 de João 5,18. E produz fruto digno da árvore que está inserido, Mateus 7,15, 20. Vamos então agora abordar fé e arrependimento. Olha só, nossa salvação é por graça e por fé. Isso quer dizer o seguinte: na predestinação divina, todos estão envolvidos na salvação. Na predestinação estão implicadas duas situações: eleição e reprovação. Estas duas situações estão na base direta do livre-arbítrio do homem, ou seja, da livre escolha. Daí entendemos, olha só que interessante, a salvação pode ser perdida. Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente, só quero fazer um pequeno adiantamento. Aí temos dois casos na Bíblia a fazermos uma avaliação. Primeira avaliação está em Hebreus 6, 4 a 8. Hebreus 6, 4 a 8, a gente vai voltar a esse texto, mas eu quero destacar algumas palavras ou frases, dentre elas: iluminados, provaram do dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então eu vou voltar esse texto quando tocarmos a tecla, a temática, desculpe, que a salvação pode ser perdida. Temos o caso 2. O caso 2 está baseado em Hebreus 10, 26, 27. E aí destacamos 3 frases. Voluntariamente continuarmos no pecado e depois temos de receber o pleno conhecimento da verdade, tá? Porque aí vai implicar a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos falar disso com bastante detalhes para vocês compreenderem o que é definitivamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Resumindo, desde o começo, soteriologia é o termo que vem do grego e significa o estudo, doutrina da salvação. Soteria, salvação. Logos, estudo. Soteriologia, a doutrina da salvação. Já falamos sobre a necessidade da salvação. Aí temos os exemplos lá no Antigo Testamento de Adão e Eva. A salvação nos veste. Em Caim e Abel, a salvação nos garante aceitação. A arca e a Páscoa é a salvação que nos protege da ira de Deus. Outro exemplo está na imagem de Abraão e Isaque. A salvação nos provê um substituto aceitável. O maná e a rocha ferida, a salvação nos traz satisfação. E a serpente de bronze, a salvação nos traz cura. Outros 2 exemplos também muito profundos no Antigo Testamento: a salvação nos limpa através da vida de Naamã, quando ele foi curado da sua lepra. E o tabernáculo é a salvação, que lá dentro, né, nos ensina como a nossa comunhão perdida é restaurada. A obra salvífica de Cristo. Deus não foi surpreendido com a entrada do pecado no mundo, claro que não. Em sua onisciência, desde o início, Deus já sabia que o homem deliberadamente iria desobedecê-lo. A obra de Cristo já estava inclusa nos planos de Deus. A obra de Cristo pode ser condensada em 4 significados básicos. Preste atenção que isso aqui é bem interessante. Primeiro, a morte de Cristo em substituição dos pecadores. Segundo, uma redenção para os pecados. Perdão. Terceiro, uma reconciliação entre o homem e Deus. E quarto, uma propiciação pelo pecado. Vamos voltar a este ponto daqui a pouquinho, mas vamos jogar para dentro da apostila. Desculpe que eu estou tossindo muito, né? Como eu já disse a vocês, não era suposto eu dar aula hoje, então eu estou dando aula porque voltou minha voz, mas ainda estou carregado da minha garganta.
Nós vamos fazer um esforço para pelo menos tentarmos 1 hora de aula, se assim não for possível dar todo o tempo de aula para não atrasarmos o nosso programa. Vamos voltar à apostila na página 5. Conversão. Já ouviram aquela expressão? Fulano não é convertido, é convencido. Vamos entender definitivamente o que é conversão. A palavra conversão literalmente significa virar-se para a direção oposta. Na Bíblia, esta palavra é usada para descrever a mudança total que ocorre na vida da pessoa que abandona o pecado e se volta para Cristo. Por gentileza, alguns de vocês podem nos ler a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Quem de vocês encontrar primeiro, por gentileza, pode fazer a leitura já com o seu áudio aberto. Porque todos eles relataram de que maneira foram recebidos por vós, e de que maneira vós convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Obrigado, irmão Angélica. Veja só que interessante, né? Porque eles mesmos anunciam de forma fomos recebidos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servires o Deus vivo e verdadeiro, ou seja, uma mudança radical de posição. A conversão envolve, lá na página 6, 2 atos. Primeiro ato, dar as costas ao eu e ao pecado. Segundo ato, crer em Deus, voltando-se para Ele e abraçando a vida eterna. Os textos de Mateus 7,14, Atos 16,31, 1 de Tessalonicenses 1,8,9, assim nos deixa claro. Se a pessoa não se achega a Deus buscando-o, a conversão é incompleta. Vou repetir essa frase. Se a pessoa não se achega a Deus buscando-o, a conversão é incompleta. O simples fato de eu rejeitar o pecado resulta somente numa reforma humana provisória e não em transformação. Aqui foi um erro nosso de digitação, podem corrigir, a palavra aqui é transformação divina e plena, tá? Divina e plena. Então, temos aqui essa definição bem interessante e profunda das páginas das Sagradas Escrituras. Justificação. Por justificação, entende-se o ato pelo qual Deus declara posicionalmente justa a pessoa a que ele se achega, através da pessoa de Jesus Cristo. Esta justificação envolve 2 atos. Preste atenção como a justificação ela é impressionante e curiosa. Primeiro ato, o cancelamento da dívida do pecado na conta do pecador e o lançamento da justiça de Cristo em seu lugar. Então, 2 coisas. Vamos aqui fazer um exemplo. Digamos que o irmão Kleber estivesse com uma dívida de 300 milhões de dólares. Não, vamos aumentar. Vamos colocar 700 milhões de dólares. Não é uma dívida fácil de pagar, correto, irmão Kleber? Pagar uma dívida de 700 milhões de dólares, eu acho que até ficaria pesado por senhor Donald Trump fazer esse pagamento. Mas vamos lá, vamos fingir que o Clebão lá está devendo 700 milhões de dólares. E falo isso com muito respeito, que é só um exemplo. Está com o crédito sujo na praça, não pode comprar nem um alfinete de tão pesado que está a dívida. Aí, do nada, quem aparece? Um advogado. Clebão, fala, vou te abençoar. Como?
quero pagar tua dívida. Que? Em troca de quê? Tranquilo. Quero pagar tua dívida. Qual é a tua dívida? Quanto é? 700 milhões. Só isso. Só isso não. Tá me arrasando. Passa toda a tua documentação, que eu vou transferir o dinheiro na tua conta. Como é que é? Mas qual vai ser a troca? Não, não tem troca não, tá tranquilo. Eu vou colocar o meu nome em cima da tua dívida. Além de eu pagar a tua dívida, ó, preste atenção. Além de eu pagar a tua dívida, eu vou expor o meu crédito. E aí não vai ser mais o teu crédito, vai ser o meu. Por quê? Porque o meu crédito está em 1.000. Digamos que aqui nos Estados Unidos, na verdade, não existe o score 1.000. O máximo, se não me engano, é 800. O máximo, pode me corrigir se eu estiver enganado. Mas digamos que essa pessoa tivesse o score, né, 1.000. Máximo, estourou. Bum! Entendeu? Aí o camarada coloca o crédito dele na conta do Kleber. Então estou entendendo, além de pagar a conta do Kleber, coloca o crédito dele na conta do pecador Kleber. Rapaz, o Kleber foi abençoado 2 vezes. Sua dívida foi eliminada e mais do que isso, o Kleber ganhou um crédito de 1.000 pontos, mas não dele diretamente, mas desta pessoa chamada o advogado. Quem foi esse advogado que pode fazer isso para o Kleber? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo chegou para o Clebão e disse, ó, paga a tua dívida. E eu vou fazer melhor. Vou jogar minha justiça na tua conta. E a minha justiça vale 1.000. Aí o Pai Celestial olha lá para o Clebão, rapaz, o homem está limpo. Além de limpo, o SPC dele aqui do céu está limpíssimo. Como ele nunca tivesse pecado. Vocês compreendem como funciona a justiça de Deus? Aqui na Terra não funciona assim, não. Me corrija se eu estou enganado. No Brasil, existe o chamado SPC ou Serasa, correto? Pessoa está com crédito estourado, está com crédito mal, faz de tudo para pagar suas dívidas, mas às vezes ela tem problemas de desemprego e várias situações. Ela é, em parte, perdoada. Em parte, não é verdade? Porque o registro que ela foi uma pessoa devedora, inadimplente, fica não sei por quantos anos. Quando a pessoa for tentar comprar alguma coisa a crédito, fica lá, ó, você pagou a dívida, mas indica que você ficou mal no Serasa ou ficou mal no SPC. É algo parecido com a bancarrota aqui nos Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem o capítulo 7 e o capítulo 11. Capítulo 7 para pessoas físicas, o capítulo 11 para pessoas jurídicas. Mesmo que você fique limpo de dívidas pela bancarrota, você fica a pessoa, né, que faz a bancarrota, ela fica marcada por 10 anos. Então, por 10 anos, o crédito dela fica, ó, lá embaixo. Ela não fica devendo mais a ninguém. Toda a dívida dela é perdoada. Mas na hora dela tentar comprar crédito, seja uma casa, seja um carro, até para alugar um imóvel, ela vai ter problema. Porque vai detectar que ela, pum, pediu bancarrota. Limpou a dívida, mas diante das autoridades ela não foi, entre aspas, perdoada. Compreendem? Ou seja, aqui na Terra não existe o perdão das dívidas, existe a chamada absolvição. Se alguém disse que aqui na Terra tem perdão de Deus, isso é mentira, porque fica o registro. Até a pessoa que comete um crime, estão percebendo? Até a pessoa que comete um crime, ela pode ter cumprido uma pena de 25 anos, sai, procura se recolocar na sociedade, mas ela não consegue. Por quê? Não consegue emprego. Porque quando ela vai buscar empregos, puxam o recorde dela e mostra que ela foi uma pessoa que ficou 25 anos na cadeia. Alguém está me entendendo, gente? Aqui na Terra não existe perdão de dívidas. Existe a absolvição, porque o perdão é eliminar a ofensa e a consequência. E aqui na Terra só se elimina a ofensa, mas não se elimina a consequência. Mas diante de Deus, isso é lindo, gente. Se elimina a ofensa e se elimina a consequência. Opa! Deus não joga na nossa cara, não joga no nosso rosto. Kleber, você foi um sem vergonha, você foi isso e aquilo no passado. Kleber, ó,
Tô de olho em ti, Kleber. A pessoa, se Jesus fizesse isso conosco, ei, Preste, você pisou na bola ali, ó. Eu te perdoei, mas tô de olho. Ei, Darlete, com todo respeito, minha filha, eu te perdoei, eu te redimi no meu sangue, mas tô de olho, ó. Olho, tô de butuca ligada em cima de ti, tô em cima de ti. Não, peraí. Nosso Deus não é assim. Se é para perdoar, ele perdoa. De uma maneira linda. Ele elimina a ofensa e elimina a lembrança e a sua devida consequência. Alguém está me entendendo, gente? O perdão de Deus é lindo demais. Não tem palavras humanas. Nós não sabemos perdoar. Pensamos que perdoamos. Eu perdoei aquele irmão, mas eu olho para ele, dá uma vontade de dar um cascudo nele. Eu perdoei aquela irmã, mas dá uma vontade de dar uma trompada naquela irmã. Isso não é perdão, gente. Isso é um descargo de consciência. Vamos ser sinceros. Nós não sabemos perdoar. Nós, humanamente, falando, não sabemos perdoar. Quando eu vejo uma pessoa que eu estou tendo dificuldade de perdoar como Deus perdoa, irmãos, eu não tenho vergonha. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar esse caboclo. Está difícil. Tá difícil, perdoa. Tem misericórdia de mim, da minha incapacidade. Porque o verdadeiro perdão, quando você olha o camarada que te ofendeu, você sente paz. Você sente, uau, desapareceu. Mas enquanto você sentir aquele peso dentro da alma, o perdão não existiu. Só existiu a absolvição. Mas perdão definitivamente é uma coisa que vem do céu. E se você chegou à conclusão que ainda não conseguiu perdoar a certas pessoas, vou dar um humilde conselho, bem humilde conselho, porque a Bíblia nos mostra várias orientações. Vamos chorar diante de Deus e pedir que Ele nos dê a sua graça para nos ajudar a liberar perdão. Não é um negócio fácil, não. Não estou dizendo que isso é fácil, porque eu hoje estou passando por duas situações, com dois pastores. Que me prejudicaram pesado. Vocês não têm ideia, gente. Me arrebentaram, jogaram até o meu nome na lama. Um negócio sério. E eu tô querendo perdoar. Tá difícil, gente. Opa! Quando volta e meia, eu vejo eles pregando no púlpito, tá lá o santo da auréola quebrada. Deus usa, e muito, porque tem dom, mas não tem ainda o caráter trabalhado. E eu estou aqui para dizer que o camarada é um sem vergonha? Não estou aqui para isso, entende? Porque não é o nosso trabalho apontar com o dedo e acusar. O nosso trabalho é orar, clamar e misericórdia. Então eu peço misericórdia tanto por ele como por mim. Agora é uma sensação horrível, né? Vai lá no Facebook, vai lá no YouTube, né? E tem aluno que manda os vídeos dele, eu fico, meu Deus, mas é prova. Estou querendo me afastar de ver o camarada, tá ali, fala só, olha só, o vídeo do abençoado. Aí quando eu olho, tá lá o abençoado que me arrebentou a vida. Eu falo, e Deus está usando com uma graça que Jesus me ajuda a vencer essa prova. São dois que tem, sinceramente, mas eu sei que é Deus permitindo para eu crescer, para eu vencer, para eu superar e eu obter essa graça que só Ele tem para a gente perdoar. Não é fácil, gente. Se você me disser que é fácil, eu vou te dizer pela Bíblia, é mentira. É muito difícil perdoar, mas não é impossível não, gente, não é impossível. Eu já passei outras experiências, levou tempo, caí muito na cabeça, não tem vergonha de dizer isso não. Sofri muito, mas graças a Deus, Deus me deu a necessária graça para perdoar. Estou dizendo isso, irmãos, para vocês entenderem como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E olha que a nossa sentença era para onde? O inferno. O inferno era o nosso prêmio. O inferno era o nosso destino. Alguém está percebendo? O inferno era a nossa recompensa. Mas graças a Deus, que Deus em Cristo Jesus nos olhou e decidiu, não, peraí, eu não vou dar um inferno para a Angélica, eu não vou dar um inferno para o Kleber, eu não vou dar um inferno para minha filha Isabel. Obrigado, pastora, recebi a sua mensagem. Obrigado, agradeço mesmo. Creio que a gente vai fazer isso melhor na semana que vem, tá bom, pastor? Obrigado pela consideração.
A pastora Darlete está sempre ligada, né? Eu admiro a pastora Darlete, não é que os demais não tenham ligados, não, né? A pastora Darlete mandou uma mensagem agora, né? Ela está sempre ligada, irmão. Tem que aprender com a senhora, pastora. Fica bem, bem ligada. Irmãos, entenderam o lado da justificação? Vamos fechar essa parte aqui, porque eu acho muito lindo, né, falar de justificação, porque é algo difícil que nós, seres humanos, não sabemos praticar no nosso dia a dia, que é a questão do perdão. Tornando-se mais claro, a justificação não é aquilo que o homem é ou tem em si mesmo, mas aquilo que o próprio Cristo é e faz na vida do crente. Isto é dito de forma muito clara no seguinte texto da carta de Paulo aos Romanos. Olha o que Paulo fala em Romanos 3, 24 e 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Ou seja, o simples fato que colocamos nossa fé no que Cristo fez na cruz do Calvário, está me entendendo? Foi o suficiente para as nossas dívidas serem pagas diante de Deus. E é gratuito, é só crer. Por isso que o texto de Marcos ele é muito enfático. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Qual é o pior pecado diante dos olhos de Deus? Eu já falei sobre isso, mas eu estou batendo na tecla para vocês não se esquecerem nunca. Já falei em 2 aulas, agora estou perguntando pela 3ª vez. Qual é o pior pecado diante dos olhos de Deus? Incredulidade. Incredulidade. Pastor, não é o adultério? Não é a lascívia? Não é a prostituição? Não é a desobediência? Tudo isso é feio, hediondo e desagrada a Deus. Mas o mais abominável de todos, não se esqueça, incredulidade, porque é um bloqueio, uma barreira, é um muro que inviabiliza, que atrapalha a ação de Deus em todos os setores da nossa vida, E inclusive Sim, foi diga. que o povo não foi para a terra prometida por causa da incredulidade deles, não creram, né? Exato. A senhora agora colocou muito bem abordado. A incredulidade bloqueou, não é, com que o povo não entrasse na terra prometida, porque eles questionaram, perdão, a soberania de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Vamos parar para pensar, irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho. Deus fez coisas tremendas pela nação de Israel. Com braço forte, 10 pragas foram lançadas sobre o Egito e Deus tirou a nação de uma escravidão de mais de 400 anos. Os exércitos de Faraó foram completamente naufragados na passagem do Mar Morto. O povo tinha mais que levantar a mão e dizer obrigado, 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 obrigado. Fizeram isso? Em parte. Porque quando Moisés foi chamado para subir no Sinai para receber a lei, o opróbio do Egito, anote essa expressão, talvez você já tenha lido, talvez nunca tenha lido. Quem de vocês já ouviu falar dessa expressão na Bíblia? O opróbrio do Egito. Alguém já ouviu falar? Só que é bom. Oh, meu Deus. Anote essa expressão. O opróbio. É uma palavra estranha. Opróbio. O que é isso? Vamos resumir. O germe do pecado. Mas que pecado é este? Do Egito. Lembre-se que o Egito era uma nação envolvida e muito comprometida com a idolatria. Alguém sabia disso? O Egito era uma nação muito envolvida com a idolatria.
Segundo os historiadores, na época de José, Moisés, da história do Egito no plano bíblico, tinha em torno de 1567 deuses a quem eles adoravam. A nação de Israel, lembre-se, ela ficou ali dentro 430 anos. E esse germe, né, essa contaminação da idolatria, queira ou não, ainda que a nação cria ou creu nas manifestações de Deus, mas eles não nutriram, eles não desenvolveram uma fé madura, compreende? Eles não desenvolveram uma fé madura. E com o passar dos tempos, debaixo de provações, esta fé foi revelada como, perdão, imatura. Com a prova disso, Moisés ficou 40 dias e 40 noites, foi lá no Sinai receber as tábuas da lei. Em vez de o povo estar ali em oração, em jejum, em clamor, o que acontece com o povo? O povo entra em parafuso, o povo entra em angústia, a ponto do povo duvidar da provisão de Deus, chegando para Arão e dizendo: o que está acontecendo? Sumiu o homem? Peraí, e agora? E agora? O que estão fazendo aqui? Não, de repente vem uma ideia doida e sopra para dentro de Arão, nos ouvidos de Arão. Vamos lá, vamos pegar as joias que trouxemos do Egito e vamos trabalhar e fazer a imagem do nosso Deus. Arão tinha noção de tudo que Deus havia feito pela nação de Israel, porque Arão foi a boca, tinha sido, né, a boca de Moisés. Estranho isso, né? Tinha sido a boca de Moisés no Egito, mas Arão não aguentou a pressão e cede. E aí cria o quê? O bezerro de ouro. E o que, que o bezerro de ouro está querendo dizer? O que a nação de Israel está querendo dizer quando eles compuseram ou formaram o bezerro de ouro? Nós não cremos no Deus vivo. Nós não cremos no eterno de Israel. Nós não cremos no Senhor que fez a obra. Olha que coisa séria. Foi um tapa que a nação de Israel deu a sua fé no próprio Deus. E a prova disso é quando desce Moisés. Lembram-se? Do Sinai, Moisés irado, pega as tábuas da lei, pum, e quebra em cima do Sinai uma rocha, né? E grita: quem é pelo Senhor, me acompanhe. E naquele dia diz a Escritura que 20.000 morreram traspassados pela espada, para vocês verem. Mas não para por aí, é como a irmã Angélica citou, a incredulidade ainda estava entranhada, né, dentro de um povo. E Deus deu um decreto: não, peraí, só os de menores de 20 anos vão entrar na terra prometida, os maiores não. Porque Deus já estava vendo, né, o nível de incredulidade arraizado no coração de muitos. Estranho isso, né? É como Deus já soubesse a quantidade. A partir daquela situação, ele já tinha noção não, de quem iria entrar e de quem não iria. Porque a incredulidade e a credulidade seria, não é, o divisor de águas. Alguém já pregou, alguns anos atrás, né, o pastor John Hagin, pastor americano, e é verdade. Ele usou essa ilustração e faz muito sentido. Algo parecido vai ocorrer no dia do arrebatamento da igreja, né? O que nos vai levar a subir aos céus no dia do arrebatamento? Serão as nossas obras, nossos méritos, nossa condição de santinhos? Não. Nossa confiança, nossa fé na palavra de Deus e nas suas promessas. Por isso que Jesus fala lá, e bem claro, em Lucas 18:8, quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará dela fé? Então que Deus nos ajude a não termos um coração incrédulo, coração que sempre venha, né, a duvidar, perdão, da provisão de Deus. Vamos à regeneração. Alguns anos atrás, eu fui obrigado, né, num culto de curas e milagres, a discordar de um servo de Deus que eu tenho, está hoje bem idoso, tem lá os seus 94 anos. Deus usava muito ele, mas muito, 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 muito no Brasil, com curas, sinais e maravilhas. E um dia ele gritou no microfone: milagre que Deus trouxe a esse mundo é levantar um paralítico, é curar um canceroso. E eu quieto ouvindo ele: meu Deus, peraí.
É um homem de Deus, Deus o usa, mas está se esquecendo de algo lá na palavra. Eu acompanhei esse servo de Deus durante 11 anos, e ele, 11 anos, a mesma ideia. Uau, milagre! Claro, ele enfatizava isso porque Deus o usava, não é, nesse ministério maravilhoso, que é lindo, irmãos, é maravilhoso. Quando eu vejo Deus usar alguém para trazer cura, milagres, não é, curas de enfermidades incuráveis, entende? É maravilhoso, mas não é o maior milagre. A cura de um aidético, a cura de um canceroso, a cura de um paralítico, de um cego de nascença, não é o maior milagre que existe, irmão. Sabe qual é Nem o maior milagre? a de morto, né, pastor? Como? Nem se o morto ressuscitar hoje, é o maior milagre. Não. O maior milagre, alguém sabe qual é? A Bíblia mesmo deixa bem claro, o maior milagre que Deus pode fazer no meio do homem. A salvação. A salvação. Uau! Nunca se esqueça disso. Eu e você, algum tempo atrás, fomos alvos deste maior milagre. Eu oro todos os dias, estou fazendo a minha parte, claro, para Jesus me curar das sequelas do Covid. Eu tenho sérias sequelas, nunca disse detalhes aqui para vocês, mas eu tenho graves sequelas do Covid-19, dentre elas eu tenho 2 problemas de coração gravíssimos. Todos os dias eu apresento as minhas sequelas. Senhor, Covid me deixou essa. Eu tenho uma listinha. Ó, eu vou mostrando. Senhor, tenho todas estas sequelas. Não é que eu esteja todo arrebentado, não, mas, Senhor, tu sabe, minha vida está nas tuas Verdade. mãos. Se tu quiseres, tu pode fazer um milagre, curar, tchum, de uma vez só, limpar tudo. Mas eu nunca vou desmerecer o maior milagre que eu recebi na minha vida há 53 anos atrás. A minha salvação. Isso me conforta tanto. Eu tenho tantas sequelas do Covid. Todos os dias eu estou orando, mas eu não fico triste se Jesus não me curar dessas sequelas. Mas eu sempre, a cada dia, sou agradecido pelo maior milagre que ele já fez na minha vida, que é a salvação. Se ele um dia me tirar metade das sequelas, estou feliz da vida. Se ele não fizer isso, eu continuo feliz. Sabe por quê? O maior de todos os milagres já me alcançou, a salvação. De repente, a pastora Darlete aí está pedindo um feixe de milagres, 20 milagres. Por exemplo, tá? De repente, a pastora Darlete tem ali uma lista de 20, Senhor, está aqui os meus 20 milagres. Estou precisando disso, 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 disso. De repente, Jesus nunca vai dar para ela os 20, vai dar 2. Mas ela sabe que o maior de todos que ela já recebeu é a salvação da alma dela. De repente, o Kleber tem 30, tem uma lista maior de 30 milagres. O Klebão está lá, desesperado. Sei, ó, tenho 30 aqui na minha lista. De repente, o Klebão só ganha um daquela lista. Mas ele não vai ficar triste, não. Desculpa, Kleber, é sincero. Mas o maior de todos os milagres ele já recebeu. A salvação. Alguém está me entendendo, irmãos? Podemos, com todos os direitos, sem nenhum problema, apresentarmos as nossas listas de reivindicações diante de Deus, porque somos seus filhos, né? E como filhos, por que não pedir ao nosso Pai, ou apresentar ao nosso Pai as nossas necessidades? Mas, sem dúvida nenhuma, o maior de todos os milagres que nós precisaríamos receber nas nossas vidas, já recebemos. Ué, salvação. Não tem coisa mais maravilhosa nascermos de novo, deixarmos de sermos filhos da desobediência, filhos das trevas, filhos da ira, para filhos da luz, filhos da misericórdia, filhos da paz. Meu Deus, não tem coisa que se compare a esta transformação. É o que nós vamos ler agora sobre regeneração. Este maravilhoso milagre que todos nós fomos um dia alcançados. A regeneração é a obra sobrenatural e instantânea de Deus, que outorga nova vida ao pecador que aceita Cristo como seu Salvador. Através desse milagre, ele é ressuscitado da morte, do pecado, para uma nova vida na justiça de Cristo. Lembra-se que eu falei da comparação da dívida que o Kleber estava devendo?
Porque a dívida do Kleber foi paga na justiça de Cristo. A justiça de Cristo foi o crédito, o score 800 que Jesus colocou na conta do Kleber. Então, hoje, nós temos na nossa conta espiritual a justiça de Cristo. Ou vocês pensam que nós iríamos ser perdoados 100% de graça? Sim, de graça. Não nos foi cobrado nada. A única coisa que nos foi cobrada foi o quê? Fé. É a única coisa. Foi requisitado. O requisito básico, fé. Crer que o sacrifício de Cristo é e seria o suficiente para pagar a nossa dívida. No momento que nós demonstramos, sim, eu creio que o sacrifício que Cristo fez na cruz é tudo. Pronto, resolvido. Parece uma coisa simples, né? Mas nem todos creem. Nem todos acham que o sacrifício de Cristo é o suficiente. Peraí, não é possível. Peraí, só isso? Não é possível. Não tem que subir 365 degraus lá de uma igreja? Não tem que apresentar uns 48 sacrifícios e pagar uns $3.000? Tá muito barato esse negócio. Não, não se trata de ser barato. Se trata de crer ou não na suficiência daquilo que Cristo fez pela raça humana. Em palavras mais simples, continuando aqui na nossa apostila, esta nova vida é a natureza divina que passa a habitar no crente pelo poder do Espírito Santo. Isso aqui que é tremendo. Quando não conhecemos a Cristo, você se lembra, né? Quando você não conhecia Cristo, eu me lembro. Embora eu não estou aqui me gabando, por favor, nem me trazendo vanglória. Eu nunca provei do mundo, jamais. Não estou aqui melhor do que ninguém, nem não sou melhor do que vocês em nada. Eu saí do judaísmo e caí nos braços de Jesus. Foi ele que me chamou. Mas do mundo eu nunca provei, confesso. Não sou melhor do que ninguém. Talvez alguns de vocês, infelizmente, provaram do que é o mundo, que o mundo não vale nada. Eu não precisei provar do mundo, mas depois que eu tive essa experiência com Jesus, convivi com muitas pessoas, muitos servos de Deus que definitivamente vieram lá do barro, do profundo da podridão do pecado. Convivi assim, Lamaçal, lado a lado. Como? lamaçal do pecado. Do lamaçal do pecado. Eu convivi, gente. Não vivi esse lamaçal, mas convivi. Fiquei lado a lado. Dormi nas casas, convivi com famílias que saíram da lama, do mau cheiro do pecado, entende? Convivi com elas porque aprendi a amá-las, amá-las. Tive essa necessidade de amá-las e levá-las, né? Algumas delas ajudei para a glória do Senhor a terem um encontro com Cristo. E é maravilhoso quando você vê aquela pessoa anos e anos acorrentada pelo pecado, na podridão, no mau cheiro do pecado, bum, dá aquela virada, só Deus, esse milagre é só Deus. E talvez você, eu quero te trazer mais recordações, se lembra um pouquinho da pessoa que você era antes de conhecer a Jesus. Não, pastor, eu não era tão ruim assim, não. Amém, glória a Deus. Mas você não tinha o conhecimento da verdade. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 1, e vamos ver. E este Evangelho fala no versículo 12 e no versículo 13 sobre esta transformação. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Quem puder ler para nós, por gentileza? Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. Repita o texto uma vez mais, não quero abusar da bondade da nossa irmã Angélica. Repita de novo. Esse é um texto muito lindo que deve ficar bem memorizado em nossos corações. Por gentileza. 12 e 13. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus.
Olha o que esse texto diz. Eu quero ressaltar o 13. Filhos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos pelo poder do Espírito. Isso é lindo, isso é simplesmente não há palavras humanas para explicar isso. Tito, Epístola de Tito, capítulo 3, versículo 5. Um outro irmão ou irmã, por favor, pode ler para nós. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Pastora Dalete, por favor, lê de novo. Que texto lindo, meu Deus, olha, que texto lindo. Lê, por favor. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Obrigado, pastora. Você prestou atenção no que acabou de ler? Não por obras de justiça que houvéssemos feito. Eu e você poderíamos ter feito o melhor, chamando a atenção de todos. Uau, a Angélica fez para arrebentar. A irmã Isabel fez maravilhoso. A Darlete nem se fala. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Não ganhamos nada, sem merecimento nenhum. Ele nos salvou. Então a misericórdia dele foi voltada para nós. Ele nos salva. E como é que ele nos salva? Mediante a lavagem da regeneração. Como é que funciona isso? Através da palavra e do Espírito Santo. Lembra-se que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 15? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que coisa maravilhosa. Então a palavra de Deus, ela nos limpa, sim. Ela nos tem esse poder, porque ela está carregada do poder do Espírito Santo, e da lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele age tanto na palavra como ele próprio age dentro de nossas vidas e nos dá esta obra, ou gera esta obra sobrenatural em nós. Sem esta miraculosa transformação espiritual, o pecador arrependido permaneceria morto na sua natureza pecaminosa, na carne, é o que Paulo fala em Efésios 2:1-5, e incapaz de conhecer a Deus através de um relacionamento pessoal. É o que Deus quer, irmãos. Relacionamento. Hoje, com todo respeito, por favor, não se ofenda, vamos falar à luz da Bíblia, e aqui não é uma crítica, é uma observação preocupante. Eu vejo hoje igrejas e ministérios preocupados demais em falarem, em enfatizarem as bênçãos que Deus pode dar. Igreja, Deus está aqui para te dar um guricá. Deus está aqui para te dar a cura da tua enfermidade. Deus está aqui para te dar a tua casa própria. Deus está aqui para te dar um carro. Irmãos, eu entendo e creio que Deus, na sua soberania, no seu tempo e na sua vontade, pode nos dar todas estas bênçãos. Eu creio, eu também creio que você crê nisso também. Eu também creio, claro. Seria mentiroso dizer que eu não peço que Deus cuide da minha família, da minha vida, entende? Eu não peço muito para viver, eu só peço o suficiente. Que isso, pastor? Só tem que pedir mais. Já me disseram, só tem que pedir para ser rico. Não, eu não preciso ser rico. Da graça de Deus, sim. Eu, agora, materialmente, com todo respeito, já me disseram, você é um pouquinho bobinho, só tem que ter ambição nessa vida. Não, minha ambição, minha salvação e enviar almas
sendo ganhas para o reino de Deus. Essa é a minha ambição. Eu não preciso de muito, eu preciso só do suficiente para pagar as minhas contas, pagar hoje o meu aluguel, ter uma vida digna e o resto fica nas mãos de Deus. Se Ele quiser me dar lá no futuro uma casa própria, enfim, como Ele está nos dando agora o Green Card, que a gente batalhou, pelejou e chegamos à conclusão, não tem forma. Se vier, vai ser milagre, né? Se não vier, glória a Deus, Ele há de prover a nossa permanência. Aí veio o milagre. Aí meu filho ficou um pouco assim, ei, pai, vamos pedir. Calma, vamos abusar dele. Foi Deus na sua misericórdia que nos deu. A gente não fez nada, a gente não conquistou nada. Eu fico, às vezes, encabulado, tem pastores dizer, parabéns, pastor, pela sua conquista. Que conquista? Eu não conquistei nada. Claro, não, está equivocado. Quem conquistou foi o leão da tribo de Judá. Ele que conquistou o Green Card para nós. Nós só fomos, recebemos por misericórdia. Sabe o que é conquista? É você fazer isso aqui, ó. Isso aqui é conquista, é o teu esforço. Mas a gente não fez nada, irmãos. Só clamamos durante 20 anos. Isso aí é a nossa obrigação. Clamar, chorar e dizer, Senhor, se é da tua vontade, amém. Se não é, amém. Deus, teu nome sempre será glorificado. Dando ou não dando, Deus sempre... Irmãos, alô? Deus, dando ou não nos dando, Deus nunca deixará de ser glorificado. Você crê nisso? Ele não vai deixar de ser Deus. Se ele te der, amém, glória a Deus. Se ele não te der, amém, glória a Deus de igual maneira. Entende? Então, o que temos hoje vem dele, é por ele e para ele. Mas o que Deus mais quer, escute, vou bater mais uma vez na tecla, hoje com o ser humano é manter relacionamento pessoal. Deus quer ter um relacionamento com a pastora Darlete de amigo. Chegar, Darlete, minha amiga, que coisa linda. Seu Espírito Santo é meu amigo. Uau! Hoje está difícil até os pastores dizer que o Espírito Santo é amigo deles. Deus quer ter o Kleber como um grande amigo. Ô, meu amigo Kleber, fala, Senhor, estou aqui. Deus quer ter relacionamento com a irmã Isabel, amiga, minha amiga Isabel, meu amigo Luiz Prestes, minha amiga Angélica. Deus tem esse prazer. Mas o que está acontecendo com o evangelho? Está sendo reduzido ao evangelho de interesses supérfluos. Eu repito e vou terminar essa parte para a gente avançar. Hoje as pessoas estão preocupadas com as mãos de Deus, porque as mãos falam de bênçãos, mas elas não querem saber nada da face de Deus, do rosto de Deus. Que Deus nos ajude a buscarmos primeiramente o seu rosto, a sua face. As mãos vêm depois. O que fala muito comigo é quando Deus descia para conversar com Adão, e mesmo depois que Adão pecou, Deus continuou descendo. Olha só, olha essa observação que a irmã Angélica está fazendo. Mesmo depois de Adão ter se separado de Deus no pecado do Éden, isso aqui é interessante, Deus continuava mantendo relacionamento. Ou vocês pensam que Deus não está ansioso para dar um grito na madrugada e dizer, Kleber, oi, meu filho, fala, eu estou tendo um sonho, estou tendo um pesadelo. Então, irmão, não fica assustado, não. Se um dia o Senhor Deus falar contigo, em alto e bom som, não se assusta, não. Eu não sei se você já teve uma experiência de Deus, de você ouvir audivelmente Deus. Eu tive com os meus 23 anos. Que isso, pastor? Tive. E eu estou com 64, estou desesperado para ouvir de novo. Que isso? O que aconteceu? Eu não sei. Aliás, sei. Naquela época, eu não tenho vergonha de dizer, eu buscava que nem um louco. Pensa num camarada que ia à vigília, consagração, quase toda semana. Eu estava lá. Eu era rato de igreja, buscando vigília, consagração, clamava, me chamavam fanático, o fanático de São Cristóvão. Mas eu vou ter uma experiência com Deus. Eu pedia, eu chorava, eu quero ter uma experiência contigo. E ninguém geralmente costuma ter, não porque eu quero ser melhor do que ninguém. E aos 23 anos de idade, nunca me esqueça, irmão, fico todo arrepiado.
sentado no meu escritório estudando para uma prova da FUVEST, na faculdade no interior de São Paulo. Eu ouço uma voz: Prestes, Prestes, meu filho. Eu pensava que era meu pai. Eu olhei assim para a esquerda, para a direita, tô ficando doido. 11 da noite, meus pais já estavam dormindo. Daqui a pouco aquela voz um pouco mais forte: Prestes, meu amado. Aí comecei a chorar, caramba. Essa não é a voz do meu pai, o que é isso? Uma voz forte, é difícil até descrevê-la, mas suave ao mesmo tempo e penetrante. E eu comecei a tremer e comecei a chorar. Olha, na minha mente, é quem estou pensando? Aí voltou a falar: eu mesmo. E eu te abraço. Quando falou te abraço, eu caí da cadeira. Eu senti aquele calor me envolvendo. Eu não sei quanto tempo eu fiquei assim, mas eu me lembro que era já de madrugada, já passado talvez 2 horas. Minha mãe me encontrou com o chão caído na beira da cama, assustado. Você teve um problema? Tive, mamãe. E que problema? Eu ouvi a voz de Deus. Como é que é? E a presença de Deus encheu a minha casa por vários dias. Minha mãe, ao entrar no meu quarto, começou a chorar copiosamente, porque a presença de Deus estava ali como um aroma de um perfume. Sabe aquele perfume caro que você às vezes abre o frasco e fica o cheiro por várias horas? Assim ficou a minha casa por vários dias, vamos usar essa expressão, né? Com o cheiro da presença de Deus. Depois, quando passou, gente, eu entrei em desespero. Eu quero voltar de novo ter essa experiência. Eu preciso dessa experiência. Tá anotando? Eu tive essa experiência quando eu tinha 23 anos. São 41 anos. São 40 anos, praticamente, né? 41 anos que eu estou buscando tê-la de novo. Pastor, esquece um pouquinho, senão você vai ficar doido. Eu acho que vai ficar doido, irmãos. Porque eu preciso dessa experiência de novo. Para renovar minhas forças, para renovar minha fé. Alô? Você se anima a buscar essa experiência com Deus? Isso não é coisa de fanático, não, irmãos. Isso é Eu coisa de lembro que quando eu estava lá na igreja e eu vi as pessoas falando nem em mistério, aí eu tava buscando, sabe, o batismo com o Espírito Santo, e sabe quando você busca aí que não vem mesmo? Fala, misericórdia. Aí teve um dia que a mulher estava do meu lado, estava falando em mistério, aí eu peguei e comecei a duvidar na minha mente. Eu virei e falei com Deus assim, falei: Deus, se isso mesmo for verdade, o Senhor vai me batizar agora. Eu nem acabei de falar a frase, Deus me batizou com o Espírito Santo. Olha só, olha só. Irmãos, Deus não deixa a dever a ninguém. Quando a gente parece que coloca entre aspas, né, porque ninguém consegue colocar Deus contra a parede, mas quando você lança algo como fosse um desafio, Deus atende. Então, humildemente, eu quero deixar um conselho, se eu posso deixar um conselho: busque uma experiência profunda com o Espírito Santo, porque é o que Deus sempre quis e quer, ter um relacionamento comigo e com vocês. Eu sempre Vamos gosto desse terminar. livro, né, pastor, que fala: provar e ver de como Deus é bom. Mas irmã, quem hoje está ouvindo a palavra de Deus? Quem hoje está considerando? Vamos ser sinceros, são muito poucos. O número dos crentes que estão considerando a palavra são poucos. Eu fico triste, irmãos, fico triste, fico triste. Triste porque quando você menciona a Bíblia, até para pastores, ele olha para você um pouco assustado. Onde está escrito isso? Aonde está escrito? Você ouvir isso de um membro comum, até a gente dá um desconto, mas da boca de um pastor, aonde está escrito isso? Coisinhas básicas, bem básicas, a gente não está vendo saindo da boca dos pastores. Eles estão cheios de isso e de aquilo, mas está faltando o quê? A base da palavra de Deus. Vamos para esse ponto 6 e por hoje nós vamos encerrar, porque eu quero corrigir os exercícios com vocês. Adoção. Adoção. Eu não cheguei a falar com detalhes, mas eu vou aqui falar por alto, porque na próxima aula eu vou apresentar para vocês um slide para que vocês entendam que a Bíblia fala de vários tipos de filhos. Por exemplo, a nação de Israel, os israelitas são filhos por eleição. Os anjos são filhos por criação. Jesus Cristo é filho por geração.
E nós somos filhos por adoção. Oh, interessante. Então existem 4 categorias de filhos de Deus. Vou repetir. Filhos por eleição, os israelitas. Filhos por criação, os anjos. Filho é único, singular. Por geração, Jesus Cristo. E filhos por adoção, nós, os gentios ou a igreja de Cristo. Se quiser anotar, amém. Mas eu vou passando no slide com os textos bíblicos para ficar bem fundamentado isso. Quem sabia desses 4 tipos de filhos de Deus? Quem sabia? Ninguém sabia? Ninguém. Uma Angélica, sim, os demais não sabiam. É muito interessante para nós entendermos esta parte, né, que envolve os elementos operantes da salvação, que é a adoção. Humanamente falando, a adoção é o processo pelo qual uma criança é trazida e aceita numa família, quando por natureza não tinha o direito algum de pertencer àquela família. Esta transação legal traz como resultado a criança tornar-se um filho, um novo membro da família, com plenos direitos sobre o patrimônio da família que a adota. As leis dos países indicam que os herdeiros, pela lei, são os filhos biológicos, né, ou consanguíneos, a menos que sejam filhos adotados e reconhecidos como filhos legítimos. E existem vários dispositivos de leis que funcionam em muitos países em dar essa condição, né? Não é filho biológico, mas foi o quê? Adotado. E como adotado, ganha os mesmos direitos dos filhos, biológicos ou consanguíneos. Como é que funciona a adoção espiritual? A adoção espiritual é baseada neste mesmo princípio. Se bem, olha a pequena diferença na adoção divina, que a adoção divina é infinitamente mais abrangente no seu alcance e finalidade. Depois que o homem, que por natureza é filho da ira, crê em Cristo, é feito filho de Deus e passa a ter os direitos e privilégios inerentes àquela posição. O privilégio da filiação, o privilégio de ser um membro da família de Deus e o direito de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Olha só, nós éramos filhos da ira, por direito e herança. Mas em Cristo Jesus saímos, de uma posição oposta para outra, totalmente oposta. E nos tornamos filhos adotivos. Não tínhamos nada, mas agora temos tudo. Estávamos totalmente zerados. Agora temos tanta coisa que somos, olha só, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que isso quer dizer? Tudo que Deus e Cristo têm, nós teremos. E nós teremos no governo de Jesus. Na verdade, começaremos a adquirir esses benefícios a partir do arrebatamento da igreja. Já temos parte desses benefícios, que é a salvação, os dons espirituais, a sua presença. Aí vamos ter uma outra parte no dia do arrebatamento. Receberemos a imortalidade, a glorificação, os galardões no tribunal de Cristo, e aí desceremos para governar 1000 anos nesta terra, aí receberemos o restante desses benefícios, tudo fazendo parte do pacote de filhos adotivos. Para pensar, não tínhamos nada, nenhum direito de Deus ou para com Deus ou junto a Deus. E de repente saímos de um extremo ao outro e ganhamos coisas maravilhosas que não podemos avaliar na nossa mente. Só pelo pouquinho que já estamos vivendo hoje, mas não dá, mesmo no pouquinho que nós estamos vivendo, é quase impossível, ou impossível avaliar o grande, o maravilhoso que vem ainda
pela frente. Isso quer dizer que a nossa mente humana não encaixa, não cabe a compreensão dos benefícios da nossa salvação. Próxima aula, a gente vai então continuar falando sobre santificação. Anote aí, então, a próxima aula vamos trabalhar sobre a temática da santificação. Eu quero corrigir, então, os exercícios com vocês. Páginas 1 e 2. Somente a página 1 e 2. Na próxima aula, nós vamos corrigir da questão 12 a 16, que entra a página 3. E praticamente todo o restante dos exercícios. Não é muito grande, entendeu? Mas na próxima aula, venham preparados que nós vamos corrigir tudo que restar dos exercícios para vocês já terem em mente, né, o que vocês já vão começar a estudar. Ainda que a nossa provinha vai acontecer, se Deus assim nos permitir, no dia 29 de novembro. Vamos então aos nossos exercícios. Questão 1. Segundo o teólogo Champlin, o termo grego soteria e suas formas possuem que ideia? Qual é a letra correta? D. Letra D de dado. Letra D de dado. No sentido espiritual, questão 2, o que quer dizer? Qual das letras? D. E de novo, olha só, a irmã Angélica tá na unção, tá no óleo. É que o Kleber mandou um vidrinho deste óleo e ele é tão bondoso que mandou um para a pastora Darlete, um para a irmã Isabel, Tá né? dividindo. Outro para a irmã Angélica. Não sei se ele mandou para a irmã Fernanda, que ela não apareceu até agora. Mas o irmão Kleber é de uma bondade, ele mandou, ele pegou aquele vidrinho, né? Sabe aquele vidrinho de unção? Aí colocou na cabeça dele: Senhor, transfere a minha unção e eu vou repartir com os meus irmãos. Kleber, parabéns, Kleber, tu és muito bondoso. Só que com a evangélica está funcionando dobrado. De repente, com a irmã Isabel vai funcionar triplicado. E com a pastora Darlete, só Deus sabe. Então, número 2, questão D. Maravilha. 3. Qual é o que é pecado hereditário? B. Letra B. Letra B. Natureza adâmica. Maravilha. Questão 3, letra B. Número 4. Conforme o ensino geral da Bíblia, a quem é que recebe a salvação de Cristo? D. C. C de casa. Letra C de C. casa. Não todos, somente aqueles que o aceitarem como Salvador e Senhor. Aqui é uma pegadinha muito interessante. Temos que ler bem cada uma das questões. Aqui nós vamos ter questões que são pegadinhas. Sabe o que é pegadinha? São questões muito parecidas entre si, mas no meio delas vão ter palavras ou frases que não batem. Essa sugestão eu dou para vocês. Tá me entendendo? O que é pegadinha? São frases muito parecidas, muito, mas vai ter uma palavra ou um conjunto de palavras que aí desmonta a verdade que ela está declarando. Isso é pegadinha. Então, fica ligado, que a unção do Kleber eu sei que está espalhada por aí, você não tem como. Só que dessa vez o Kleber não entrou. A unção dele hoje acho que deu uma apagadinha, mas tá funcionando. Então, questão 4, letra C. Questão 5. Quais os 3 acontecimentos na vida do homem que contam a história da salvação? Isso aqui é fácil demais, meu Deus, vamos lá. Letra A. Perfeito, letra A. 6. Analisando os aspectos teológicos da salvação, qual o significado da justificação? C. Letra C. É fácil. Essa é fácil. Agora, deixa eu adiantar vocês aqui, já vou adiantar. A 7 a 8 tem 2 enormes pegadinhas. A 7 e lá, o Kleber entendeu, o Kleber captou. A 7 e a 8, vou repetir, tem 2.
enormes pegadinhas. A maioria dos alunos que estão fazendo essa matéria caem exatamente na 7 e na 8. Incrível, até na prova. Cai na 7 e na 8. Fazem os exercícios aí na prova, não sei o que acontecem, eles colocam aquela que na lógica parece conveniente, mas não é não. Tá? Então, repito, a número 6 é a letra C. Agora, muito cuidado aqui na questão 7. Sendo a salvação um ato de reconciliação, o que é a justificação do homem nesse processo? C. Letra C. Exatamente. Perceberam que a C e a D são muito parecidas? Muito parecidas. O que mata aí é uma frasezinha. Ó, porque não pode ser a D. Me acompanha. Restaurar a condição original garantida ao arrependido todos os direitos de filho. Os direitos de filho são obtidos não na regeneração, é na adoção. Acabamos de falar agora. Nós estamos falando. Isto. Por isso, então, a AD não encaixa. Se fosse sobre a adoção, perfeito. Mas aqui nós estamos dizendo a salvação, um ato de reconciliação. E esse ato de reconciliação, ele está lá, não é? Ligado à regeneração. É a obra restauradora de Deus que muda a natureza humana. Procure não se esquecer disso. Quando nós somos regenerados, a nossa natureza humana é mudada. Por isso que não pode ser AD, porque AD está ligada à adoção. É um processo que vem depois. Mas sempre reconciliação e regeneração caminham juntas. Ó, eu sou regenerado para ser o quê? Reconciliado. Ó, é quase que automático. Alguém está me entendendo, gente? Quando eu sou regenerado, o que acontece? Eu me aproximo de Deus. Isso é reconciliação. Aí depois vem os outros processos que lá na frente, como consequência, como resultado, a adoção. O mesmo probleminha nós vamos ter no número 8. Número 8 também tem uma pegadinha bem bonita aqui, ó. Como pode o pecador arrependido receber a justificação? B. Qual? Letra B. Letra B. Letra B. B de bola, isso, através da fé. Mas tem alguns que não entendem aí, coloca letra C. Então, alguns confundem a B com a C, mas o correto é a B. Agora sim, agora você não tem como errar aqui. Aqui não tem como errar. Misericórdia, se errar, eu vou usar a blusa da pastora Darlete e vou mostrar para você. Aqui, ó, cartão vermelho para você. A pastora Darlete hoje está com sangue carmesim. Então, se você errar essa, olha para a pastora Darlete e diz cartão vermelho para você. Número 9. Qual é o aspecto positivo da justificação e o que acontece nele? Qual é a letra? C. 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 C de casa. Acabamos de falar. É a adoção. Maravilha. Então, vocês já estão vacinados contra as pegadinhas. Já estão preparados para vencê-las. Número 10. Qual das opções abaixo melhor define a redenção? A. Letra A. Letra A. Clebão não deixou se enganar, olhou com atenção. Falei, essa aqui ninguém me pega de jeito, eu vou em cima. Letra A. Fechando por hoje. Número 11. Por que o pecador precisa ser redimido? B. B. B de bola. B de bola. Vamos fazer uma recapitulação, se alguém se perdeu no caminho. Vamos lá. Número 1 e número 2, D de dado. 1 e 2, D de dado. 3, B de bola. 4, C de casa. 5, A de Antônio. 6, C de casa. 7, também C de casa. Então, 6 e 7, C de casa. 8, B de bola. 9, C de casa.
10, A de Antônio e B de bola. Número 11, B de bola. Nós vamos, então, na próxima aula, corrigir tudo até o final. Tudo até o final, que vai 12, da 12 a 16 do primeiro bloco, aí fazemos todo o segundo bloco e o terceiro bloco, que é certo e errado. Perfeito? Infelizmente, a irmã Fernanda deve ter tido algum problema hoje, porque ela ficou de entrar atrasado na aula, ela mandou mensagem, mas obviamente deve ter tido alguma situação, a irmã Daniele também deve ter tido alguma situação que infelizmente não a permitiu também estar conosco. Amém? Alguma pergunta? Até o momento tudo certinho, tudo bem alcançado? Maravilha, maravilha. É uma matéria gostosa de se estudar, tem o seu lado difícil, o seu lado profundo, mas ela fala bem pertinho de nós, não é? Porque nós estamos envolvidos com salvação, né? E temos que ter essa convicção diariamente que Cristo nele nos salvou e que estamos em Cristo salvos. Conto com as vossas orações em nosso favor, né? Nós vamos nos recuperar, né, dessa situaçãozinha, né, de resfriado, né? Não estou dizendo que vocês sejam mais velhos do que eu, mas isso é coisa de velho, né? Eu, né, Luiz Prestes, né? Isso é coisa de velho. Os jovens não ficam assim tão resfriados, mas graças a Deus não podemos nos queixar, né? São as coisinhas, né, que Deus nos permite. Aí depois do Covid também eu fiquei com essa pequena sequela, né? Fiquei com minha defesa, a minha imunidade bastante baixa, então qualquer coisinha eu pego uma infecção e dá essa pequena problemática. Mas amém. O dos males é o menor, importante que Deus está conosco, nos dando vitória. Meus irmãos, obrigado de coração pelo amor, pelo carinho, pela paciência de cada um de vocês. Já agradeço aqueles alunos que já, nesta data de hoje, fizeram o pagamento da sua mensalidade em novembro, e os que não fizeram, até o dia 30 está de excelente tamanho. Muito obrigado mais uma vez. Deus os abençoe, pastora Darlete. Sempre uma alegria ter a senhora, né? A senhora esteve aí ausente devido a algumas dificuldades, né? Fico feliz que a senhora se recuperou da sua cirurgia, graças a Deus. Estivemos Glória a Deus. orando pela senhora, né? Deus continua aí lhe dando muita força, muita saúde, muita garra para seguir Amém. avançando, conquistando e fazendo a obra do Senhor. Obrigado, irmã Angélica, irmã Isabel, irmão Kleber. Pena que a irmã Fernanda hoje, entendemos que ela deve ter tido alguma situação de última hora, e como também a irmã Daniele. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, vamos pedir ao nosso irmão Kleber nos despedir com a palavra de oração, né? Pedir que o irmão Kleber nos leve a Deus em oração. Muito obrigado a todos vocês, se Deus assim nos permitir, voltaremos na próxima quarta-feira, dia 22 de novembro, com a nossa quarta aula desta preciosa matéria, soteriologia, a doutrina da salvação. Irmão Kleber, nos dirigindo uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso de estar aprendendo da tua palavra, Deus. Ó Pai, quero colocar em tuas mãos a vida do nosso pastor Luiz Preste, que é o nosso professor, e a Senhor, dê sabedoria ao teu filho, dê força, Senhor, porque ele precisa, ó Pai, porque nesse momento ele está passando por períodos de enfermidades. E, Senhor querido, continua, Senhor, dando força ao teu filho, ó Pai, para que Glória a assim Deus. ele ajude a auxiliar aqueles outros a aprender da tua palavra, Deus. Quero colocar em tuas mãos também, Senhor, os alunos, a irmã Isabel, a irmã Angélica, pastora Darlete, a irmã Fernanda, Aleluia. e a irmã Daniela, Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, essas vidas, Senhor, porque eles estão perdendo um tempo mais para aprender da tua palavra. Graças te E damos, nós Senhor. estamos Obrigado. nos esquecendo, Senhor, nos alimentando da tua palavra, Pai querido. Continua conosco, Pai. Nos dê força também, Senhor, para continuar a prosseguir este caminho, Deus querido. Seja conosco, ó Pai, nesse dia maravilhoso, pois a tua palavra diz, ó Pai, que hoje em paz nós Glória a deitamos e Deus. porque o Senhor tem nos habitado e nos guardado em segurança, Pai. Te Glória a agradeço Deus. Glória a Deus. em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, amém. Nosso lema para Amém. nós finalizarmos: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. 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 Seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso, disciplina. disciplina. Seriedade, Seriedade, compromisso,
Compromisso. Disciplina. É Disciplina. necessário que ele cresça e Necessário que eu Ele cresça. diminua. eu diminua. É Ele necessário que Ele ele cresça Ele e cresça. que eu diminua. Deus. É necessário que ele É cresça necessário que e ele que cresça. eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a A honra e glória a glória. e o poder. Muito Glória a obrigado, um Deus. bom descanso, Aleluia. uma boa noite, uma excelente, abençoada semana. Próxima quarta nos encontramos, se Deus quiser. Aqui estamos à disposição de vocês para o que for necessário. Um abraço a todos, beijo no Amém. coração. Paz do Senhor a todos. Muito Amém. obrigado. Paz do Deus abençoe Senhor. a todos.